Capítulo 9. A mobília do recinto inferior. Referência a Alexander White, pastor presbiteriano do século XIX. Ele me colocou violentamente cara a cara com uma característica do puritanismo que eu quase havia esquecido. Para ele, um sintoma essencial da vida regenerada é uma percepção permanente e permanentemente horrorizada da própria corrupção natural, e é o que parece inalterável. A narina do verdadeiro cristão tem de estar continuamente atenta ao esgoto interior. C.S. Lewis. Em 27 de agosto de 1996, 3 semanas antes de sua morte inesperada, Henry Nouwen escreveu essas palavras no seu diário. Nós que exercermos liderança espiritual muitas vezes nos surpreendemos negando na prática aquilo que pregamos ou ensinamos. Não é fácil evitar totalmente a hipocrisia porque dizemos coisas maiores do que nós mesmos. Muitas vezes exorto as pessoas a uma vida que não sou plenamente capaz de viver. E em seguida ele acrescentou: estou aprendendo que a melhor cura para a hipocrisia é a comunidade. A hipocrisia não é tanto a consequência de deixar de praticar o que eu prego, mas muito mais de não confessar minha incapacidade de viver plenamente à altura das minhas próprias palavras. Como cada um de nós, Nouwen simplesmente não podia ser tudo o que deveria ser. Tenho refletido ultimamente sobre a metáfora de fantasmas e pessoas sólidas que C.S. Lewis propôs em O Grande Divórcio. Na narrativa de Lewis, fantasmas do inferno tomam um ônibus para as cercanias do céu e ali são interpelados por anjos, que lhe explica que eles confiam equivocadamente em uma coisa ou outra para se fazer sãos, a fim de se tornar pessoas que pudessem viver no ambiente do céu, pessoas sólidas. Eles teriam de abandonar sua fé equivocada. Aqueles que se recusaram permaneceram fantasmas. Para me tornar uma pessoa sólida, preciso abandonar o ídolo que julgo que me dão vida. Esses ídolos podem ser um filho ou filha, a carreira profissional, a reputação, um relacionamento especial do presente ou do passado, ou ainda um estilo de vida superficial que me ajuda a evitar os conflitos. Esses ídolos não dão conta do recado. Ao invés de me completarem, me deixam vazio, como um fantasma. Mas eu preciso me convencer disso antes de abandoná-los. E o único modo de me convencer é acreditar que eles não me dão aquilo que eu mais quero. Ora, a dura verdade é que só mesmo o sofrimento poderá me convencer disso. O tipo de sofrimento que me faça enxergar que esses deuses não tocaram as regiões do meu coração que o sofrimento expõe. Portanto, preciso sofrer. Quando sofro, me concentro melhor. Percebo que uma coisa, como um carro novo, é ótimo. Quem sabe uma aquisição legítima, mas não nutrirá a minha alma. O sofrimento mostra aquilo que minha alma mais profundamente deseja, aquilo a que Deus me dirige. Então aprendo a confiar nele. Mas, ao escrever estas palavras, neste exato momento, digo coisas maiores do que eu. Em todo esse livro, conclamo você a uma vida que eu mesmo não sou plenamente capaz de viver. Vem-me à lembrança uma das ocasiões em que fui um fantasma para outra pessoa. Isso me fez perceber que quando alguém se apoia no fantasma, os dois caem. Alguns anos atrás, um amigo meu enfrentou uma catástrofe na vida. Sua filha fugiu de casa, a esposa confessou ter um caso extraconjugal e sua mãe morreu. Tudo no intervalo de uma semana. Ele me ligou e perguntou se podia passar algum tempo comigo. Um dia depois da ligação, tomou um avião no Colorado e passamos quase uma semana juntos. Passamos parte do tempo jogando. Fomos ao cinema e assistimos 2 filmes. Visitamos uma exposição de carros e comemos vários filés juntos. Esse mesmo homem havia me ofendido alguns anos antes dessa série de tragédias. Nunca havia tocado no assunto. Duvido até que ele soubesse como eu me sentia. E eu estava envergonhado demais para confessar minha insensata e excessiva sensibilidade. Mas, quando conversamos, eu não consegui espantar
a incômoda sensação de que o melhor a fazer era acusá-lo de ter negligenciado a filha, esquecido a esposa e, quem sabe, não ter sabido lidar com a morte da mãe. De onde vinha aquele impulso? Mesmo quando choramos juntos, lembro-me de ter me sentido mesquinho. Uma pequena parte de mim parecia incapaz de resistir totalmente à vontade de magoar este homem. Conversamos, fiz o melhor que pude para encorajá-lo e, mais lhe oferecendo companhia do que transmitindo sabedoria, tentei favorecer aquilo que o Espírito já operava nele durante aquele período difícil. Ele voltou e perdemos o contato. Recentemente, ao planejar uma viagem à região onde ele mora, decidi ligar para combinar uma visita. Nós nos encontramos para almoçar e, depois de uma amistosa conversa para pôr os assuntos em dia, ele disse: "Sabe, na verdade, nem quero dizer como estou passando. Quando passei aquela semana com você, alguns anos atrás, fui embora me sentindo criticado. Eu não me senti à vontade com você." Porque, no fim da vida, Henry Noyes se sentiu menor do que a sua mensagem. Por que eu sou menor? O que há de errado em cada um de nós que nos faz viver como fantasmas inseguros num mundo que anseia por pessoas sólidas? Eis como pretendo começar a responder a essa pergunta. O que há de errado com Lewis e Noen e a mesma coisa que há de errado com você e comigo? É a mesma coisa que havia de errado com Hitler e Stanley. Eu a chamo de recinto inferior. Lewis a chamava de esgoto. A Bíblia chama de carne. O Novo Testamento usa o termo sarx, carne, para designar a orientação total do pecado, referindo-se à personalidade humana caída e apartada da influência e do controle renovado do Espírito Santo. Abaixo, Richard Lovelace destaca a mensagem de Jonathan Edwards no sermão "Os homens são naturalmente inimigos de Deus." Embora a mensagem parte dos seres humanos dê a impressão às vezes de ser pessoas confusas em busca da verdade, dotados de um ingênuo respeito por Deus, a realidade é que, a menos que sejam inspirados pelo Espírito, elas têm uma natural aversão pelo Deus verdadeiro, um desejo incontrolado de violar as leis divinas e uma constante tendência de julgá-lo sempre que o notam. Como o propósito divino cruza com os propósitos dos homens em cada encruzilhada, eles, na verdade, os odeiam mais do que a qualquer outro objeto finito, e isso se revela infinitamente no tratamento dado a seu filho. Essa inimizade é uma larga medida inconsciente, é geralmente reprimida pela descrença, pela criação de retratos falsos mais convenientes de Deus, pela noção de distância entre ele e nós, pelo medo do castigo ou pela falta de consciência da magnitude da nossa culpa. Imagina tentar reunir uma comunidade de pessoas assim. É exatamente o que vivemos fazendo desde que Adão e Eva tentaram compor a primeira família. Não funcionou na época e não funcionará agora. É fácil perder de vista, às vezes jamais ter em vista, quanto somos maus. Quando compreendemos que o Espírito de Deus criou em nossa alma um recinto magnífico, pleno de luz, canção e amor, às vezes desprezamos a força do recinto maligno que também está ali. Isso nos ajuda a nos sentirmos melhor com nós mesmos. Gostamos de pensar que somos sujeitos bem decentes. Há algumas particularidades aqui e ali, quem sabe até algumas fraquezas, mais livres de qualquer coisa realmente má. O arquiteto do recinto inferior adora isso. Se não conseguirmos sentir o cheiro de esgoto dentro de nós, seremos menos incomodados por ele. Teremos mais possibilidade até de tomar banho ali, pensando que a água está razoavelmente limpa. Mas existe de fato em cada um de nós um recinto inferior e é mau. Ainda que tentemos sinceramente nos conectar uns com os outros no ambiente perfumado do recinto superior, tantas vezes
Falamos algo lá de dentro do recinto inferior que acabamos estragando as coisas. Acabamos tornando nossa comunidade não espiritual e nos fazendo mais fantasmas do que homens sólidos. E depois, como já vimos alguns capítulos atrás, quando surge o conflito, nos escondemos por trás da sociabilidade. Nos unimos pela cooperação em projetos dignos, pedimos o mero consolo dos grandes amigos ou, caso o conflito seja grave, buscamos aconselhamento ou nos submetemos a pressões moderadas. Só que passamos rápido demais a busca da solução antes mesmo de compreender corretamente o problema. Uma descrição clara do problema pode nos ajudar a ver como nossas soluções são inadequadas e pode também estimular um maior interesse na solução radical de Deus, solução largamente ignorada, até mesmo entre os cristãos. Teresa de Ávila nos diz que nossos problemas é comparável a cobra, víboras e criaturas venenosas, que se arrastam pelas cercanias do esplêndido castelo que é nossa alma regenerada. Ela nos aconselha a começar a jornada rumo a Deus cultivando um autoconhecimento que nos faça humildes. Acho que ela quer dizer que devemos enxergar as cobras do recinto inferior e ter tanto medo delas a ponto de correr avidamente para o recinto superior, o qual ela denomina sétima morada. C.S. Lewis vai além e diz que são duas as variedades de cobras. Ele distingue dois tipos de pecado, cada qual proveniente de uma distinta região corrompida do nosso ego. A esses dois tipos deu os nomes de pecado térreo e de porão. Os pecados da carne são maus, mas são os menos graves de todos. Os prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, de tiranizar os outros, de tratar os demais com desdém e superioridade, de ser um estraga-prazeres, de difamar. São os prazeres do poder do ódio. Isso porque existem dois seres dentro de mim que competem com o ser humano que devo estar me tornando: o ser animal e o ser diabólico, sendo esse último o pior dos dois. É por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso que vai regularmente à igreja pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. A aflição parcial que nasce da contemplação do horror dos pecados terrenos não nos liberta para que nos tornemos parte de uma comunidade espiritual. É necessário sofrer uma aflição profunda do tipo que nasce quando sentimos as cobras rastejarem sobre os nossos pés descalços lá embaixo no porão. Do tipo que nasce quando se sente o odor fétido do nosso esgoto interior. Se nos arrependemos de nossos pecados térreos, sem sentir aversão pelos pecados do porão, fazemos pouco progresso rumo à maturidade. Somos então como o moralista hipócrita que vai regularmente à igreja, mas jamais contribui para a comunidade espiritual. Quero dar um exemplo pessoal desse último ponto. Agora mesmo estou dentro de um avião, o voo 263 da United, ainda no aeroporto em Chicago, mas prestes a decolar para me levar a Denver. A viagem de hoje começou em Milwaukee, onde apresentei ontem uma palestra sobre comunidade espiritual. A palestra correu bem, o Espírito tocou as pessoas. Aprendi a ficar alerta logo depois de uma boa experiência espiritual. Nessas ocasiões tenho a tendência de me sentir mais vulnerável à tentação que em outras oportunidades. Afasto com facilidade. O pastor me disse certa vez que depois de um sermão especialmente veemente, ele sente uma estranha compulsão de contar uma piada pesada a alguém. Entendo o que ele quer dizer. Quando meu novo amigo John me deixou no aeroporto de Milwaukee hoje de manhã, tive cerca de 20 minutos de tempo livre antes de embarcar. Embora eu já tivesse tomado litros de café, tomei mais um cafezinho antes de entrar na livraria.
Foi uma agradável surpresa. Era uma loja de livros usados, com um bom acervo e preços razoáveis. Eu nunca havia visto um sebo no aeroporto. Imediatamente vi a placa Clássicos e me encaminhei para a prateleira indicada, sentindo-me um apreciador de chocolate na confeitaria Guilardellis em São Francisco. Meus olhos se deleitaram com os volumes de Dickens, Dorothy Sayers e O. Henry. Então algo aconteceu. Vasculhando a prateleira de cima em busca de mais tesouros, vi outra placa indicando uma estante próxima. A placa dizia eróticos. Foi uma sensação instintiva. O meu ego animal instantaneamente me estimulou a ir até lá. Durante uns 20 segundos perdi o gosto por Dickens. Eu sabia que o impulso era errado, mas era um impulso térreo, e lutando contra ele senti-me um tanto enfraquecido. Tomei a decisão difícil e deliberada de voltar a olhar para aquilo que parecia menos atraente, para os clássicos. Vi The Thanatos Syndrome, a Síndrome de Thanatos, The Walk Purse. Comprei-o e, como José fugindo da mulher de Potifar, Gênesis 39, 1 ao 23, me dirigi apressadamente para o portão de embarque. Lembro-me de que estava orgulhoso ao embarcar, não grato, mas orgulhoso. Muitos homens, talvez até alguns pecadores, poderiam ter cedido à tentação, até perdido o voo, atraídos pelo livro erótico. Com satisfação, abri o livro de Percy e comecei a ler quando decolamos de Chicago. Eu havia entrado no ringue e nocauteado meu ego animal. Isso foi bom, mas não percebi meu ego diabólico sentado na fila do gargarejo com um largo sorriso malicioso. Naquele momento, eu era um fantasma alimentando minha alma de orgulho. O vazio permanecia. Talvez na minha cabeça meu nobre moralismo me fizera merecedor de um pouco mais de respeito dos meus alunos na próxima aula, ou, quem sabe, de maior apreço da minha mulher e dos meus amigos. A cobra rastejava, subia do esgoto o odor fétido, e eu pensava que tinha acabado de me banhar de perfume. Naquela condição, eu nada podia fazer senão contribuir para a comunidade, não espiritual. Os pecados do porão espalharam seu veneno. Mas quais são exatamente esses pecados do porão? Primeiro, um alerta. Enquanto escrevo sobre a mobília do piso mais baixo do nosso recinto inferior, peço que você se esforce para personalizar o que ouve. Não nos trará benefícios nenhum discutir a maldade que julgamos ser problema dos outros. Não acharemos proveitoso se somente abordarmos a discussão como curiosos estudiosos da alma, como observadores de pessoas em geral, que conseguem manter uma distância acadêmica daquilo que está em nós e que nos deveria fazer vomitar. Existem, penso eu, 4 móveis em nosso recinto inferior, 4 paixões distinguíveis, cada qual uma corrupção de algo bom. Primeiro vou relacioná-las, depois examiná-las. Os 4 móveis no nosso recinto inferior. 1. A imagem corrompida de Deus que estimula em nós a paixão pelo ego. 2. Os recursos corrompidos que recebemos como seres humanos, os quais estimulam em nós a paixão pelo controle. 3. Experiências de vida prazerosas e dolorosas que corrompemos quando reagimos a elas com paixão por definir a vida. Prazeres que precisamos experimentar outra vez e a morte, sofrimento que precisamos evitar. 4. A corrupção da santa lei de Deus que nos foi dada para revelar nossas necessidades, mas que hoje estimula a paixão por realizar, que literalmente nos leva à loucura. Móvel 1. A paixão pelo ego, a corrupção da imagem de Deus. A primeira coisa que encontramos no recinto inferior é um desejo corrompido, o desejo de ter relacionamento que acabou distorcido numa coisa totalmente egocêntrica. Isso, creio eu, é o próprio cerne do nosso ego diabólico.
Certa vez, falando da sua mulher, então já à beira da morte, Lewis lamentou: tudo isso é uma retórica carnal sobre o amor que tenho por você. Eu nunca tive um pensamento desinteressado desde que nasci. Sou um mercenário egocêntrico de fio a pavio. Um grande amigo meu me ligou ontem à noite pedindo-me oração. Ele e a esposa tinham acabado de saber que o filho, um aluno excelente, líder nato, estudante de uma faculdade cristã, estava viciado em cocaína. Não consegui abafar totalmente uma ideia que me veio à mente. Que bom que não é o meu filho. A cobra já se enrodilhava na minha perna. Costumamos pedir, ou melhor, exigir que tudo na vida trabalhe a nosso favor, pelo menos que leve o nosso bem-estar em consideração. A energia do nosso recinto inferior é radical e inevitavelmente egocêntrica. Nada viola mais duramente o padrão do relacionamento trinitário. Se nos inclinarmos bem, talvez ouçamos o murmúrio do sussurro que vem dessas terríveis paixões. Cada momento, em cada relacionamento, fazemos perguntas ou dizemos coisas como estas, se não em voz alta, pelo menos para nós mesmos. Ela não sorriu para mim quando entrei no quarto. Será que ela não está brava comigo? Às vezes, ela é muito arrogante. Por que ele não ligou? Deixei 3 recados. Ah, tudo bem, ninguém se importa comigo mesmo. Ele nunca vem me visitar. Esses aí são gente muito inteligente. Melhor eu guardar para mim as minhas opiniões. Então você acha que está na pior? Quer ouvir o que eu já tive de passar? Não acredito que você está fazendo isso comigo. Isso vai tornar minha vida muito mais difícil. Nossa sociedade nos convence de que esses são os murmúrios da insegurança, não do egoísmo, e de que as pessoas que dizem ou pensam essas coisas precisam do auxílio de psicólogos, não da renovação espiritual. Mas isso é um sinal de corrupção pessoal, não de um passado ruim ou de baixa autoestima. Ainda somos portadores da imagem de Deus. Queremos pertencer a uma comunidade, ter intimidade com as pessoas, desfrutar uns dos outros. E não conseguimos deixar de querer essas coisas. Foi por isso que fomos feitos. Mas os nossos desejos se corromperam. Agora já não somos radicalmente preocupados com os outros, mas fundamentalmente com nós mesmos. Nossa capacidade de travar relacionamentos se transformou num anseio desesperado de tratar relacionamentos, o qual rapidamente se traduz numa exigência indigna de relacionamentos. Eu preciso de amor, portanto, me ame. Somos como criança que se recusa a comer à mesa do pai, rico, e corre para as ruas, primeiro mendigando, depois exigindo e, por fim, roubando comida dos outros. A imagem corrompida de Deus agora nos estimula a querer, acima de tudo, uma comunidade na qual os outros se relacionem bem conosco. Isso parece sensato e certo. A prioridade de amar a Deus e aos outros foi empurrada de lado por uma coisa secundária, receber amor. O que definimos como amor dos outros. Nossa prioridade passa a ser a adoração do ego, satisfazer nossos desejos, fixar nossos limites e cuidar de nós mesmos. Móvel 2. A paixão pelo controle. A corrupção dos recursos que Deus nos deu para dominar a terra. A segunda realidade que nos recebe quando descemos ao porão do nosso recinto inferior é uma determinação. Uma decisão que se apresenta nobre e necessária, fortemente arraigada ao nosso ego natural, que é diabólico. Esta obsessão de confiar nos recursos que recebemos para fazer da vida o que queremos. Recursos que foram concedidos por bons propósitos, são agora usados para maus propósitos. Usamos o dinheiro não para sustentar uma vida saudável e promover uma recreação que edifica a comunidade, mas para nos sentirmos importantes. Desconfio que poderíamos ter dinheiro suficiente para alimentar todas as crianças famintas do mundo se a publicidade não se envolvesse tanto. Como as coisas poderiam ser diferentes se identificássemos o verdadeiro alimento da alma,
distinguindo-o da alimentação do orgulho. Como toda paixão corrompida, esta se alimenta da grande mentira. Ninguém se preocupa conosco tanto quanto nós nos preocupamos com nós mesmos. Oswald Chambers disse certa vez que a raiz de todo o pecado é a desconfiança de que Deus não é bom, de que Ele, na verdade, não se importa com aquilo que mais importa para nós. Sentimos o anseio de nos relacionar, mas automaticamente reduzimos esse anseio a exigências de que os outros se relacionem bem conosco, e como ninguém se preocupa se somos realmente amados ou não, assumimos a tarefa de cuidar que tenhamos o necessário. Quando alguém nos magoa, nossa prioridade deixa de ser alcançar o que necessitamos. Passamos então a procurar nos proteger de novas mágoas. Às vezes, a maneira melhor e mais rápida de nos sentirmos animados é odiar a pessoa que nos rejeitou. O ódio parece ter poder. Exige que os outros nos levem em consideração. Podemos ser rejeitados, mas assim mesmo nossa presença será sentida. Dedicamos as nossas energias mais criativas para desenvolver estratégias de relacionamento que promovam e protejam o ego. Concebemos maneiras de relacionamento que apresentem uma oportunidade razoável de estimular as pessoas a nos dar o que queremos. Maneiras que nos mantêm seguros, mesmo no caso de as pessoas não nos darem o que queremos. Pense, por exemplo, em como podemos usar o senso de humor ou a rapidez do raciocínio. A capacidade de rir e de fazer os outros rirem é um dom de Deus, mas isso pode ser usado pelos maridos para contornar uma conversa séria com a esposa, conversas que podem conduzir ao conflito e decepção. O raciocínio rápido pode ser usado de modo semelhante. Esposa: por que você não me ligou para avisar que iria se atrasar? Marido: será que o problema é mesmo confiança? Detesto essa sensação de que todo dia tenho de provar para você que não sou um mau sujeito. É verdade que eu me atrasei e não liguei, mas sabe do que eu gostaria? Eu gostaria que uma vez só você me perguntasse se eu não estava chegando em casa cansado do trabalho por ter trabalhado até tarde para sustentar a família. Será que é pedir demais? Um amigo meu me disse 3 dias atrás que tem medo de comentar comigo o que pensa sobre o aconselhamento. Às vezes eu examino suas ideias em um espírito que lhe passa uma mensagem mais ou menos assim: você na verdade não tem muito a oferecer, pelo menos não para mim. Talvez seja impressão dele, mas desconfio que temos nos encontrado para dialogar com muito mais frequência no porão. Esse segundo móvel se parece muito com aquilo que a Bíblia chama de carne, aquele reservatório de energia que jamais dobrará o joelho diante de Deus e que está determinado a encontrar um jeito de viver a vida sem ele. Móvel 3. A paixão por definir. Corromper as experiências da vida, transformando-as numa oportunidade de decidir pelo que se deve viver e o que se deve evitar, de definir a vida e a morte para nossa alma. Simplesmente não podemos suportar o fardo de decidir aquilo pelo que vale a pena viver. Sempre nos enganamos a esse respeito. Deus já nos disse para viver por Ele, para ser como Ele, para representá-lo junto aos outros, para levar adiante seus planos. Quando nós nos afastamos da ideia dele, recorremos às nossas experiências de vida para verificar o que é bom e o que é ruim. Tudo o que parece bom, tudo o que parece nos dar uma experiência imediata de vida, decidimos que é vida. Decidimos que é alimento para as nossas almas e buscamos isso com toda a empolgação de um mendigo que, num beco, vasculha o lixo do restaurante chique. E tudo o que nos parece ruim, tudo o que nos deixa imediatamente pesarosos, decidimos que é morte. E então, concebemos uma estratégia para evitar passar por isso de novo. O sofrimento deve ser evitado ou, pelo menos, minimizado. Quando sofremos alguma violência ou somos rejeitados ou criticados,
não encaramos essa experiência dolorosa com razão para depender mais plenamente de Deus e exibir o caráter dele em meio à dor. Em vez disso, essa experiência nos serve de base para conceber um modo de viver. Interpretamos as experiências da vida, processamos tais experiências para ver como coisas diversas nos fazem sentir, para que possamos tomar decisões importantes sobre como viver. É mais ou menos como namorar. Você testa as possibilidades para ver que tipo de pessoa poderia fazê-lo feliz. Se você tomar uma decisão errada, sempre é possível recusar e tentar outra vez. Recentemente, pedi aos meus alunos do curso de aconselhamento que descrevessem por escrito uma experiência dolorosa e outra gratificante. Frank se lembrou da vez em que seu pai pensou que ele não levava a sério determinada tarefa e por isso bateu no filho, deixando-o desacordado. Frank tinha apenas 12 anos na época. Imagino como Frank aprendeu a definir a morte. Deixamos que as experiências definam a morte em vez de ouvir o que Deus tem para dizer sobre o assunto. Talvez Frank tenha dedicado a vida à perfeição de jamais falhar ou jamais deixar que percebam sua falha numa tarefa que outra pessoa o veja fazer. Isso pode ter transformado Frank numa pessoa cautelosa, em alguém que arrisca muito pouco, em uma pessoa obcecada, por exemplo, por trabalhar duro pelo casamento e pela família. Imagino que ele viva com pavor e medo com sua esposa. Ela pode querer que Frank seja um pai de verdade, e ele talvez fracasse, pelo menos aos olhos dela, caso em que a mulher ficaria irritada com ele. Isso não seria comunidade espiritual. Outro aluno descreveu o momento em que levou a filha adotiva para casa, um momento de grande alegria. Mas, se ele assumiu a responsabilidade pela definição da vida, aquele momento poderia gerar consequências problemáticas. Eu me sinto vivo quando alguém precisa de mim, quando me sinto forte e necessário, quando as pessoas confiam em mim. Sua filha pode crescer sentindo-se perigosa. Eu posso dar vida ao meu pai e posso tirá-la. Ela detestará esse poder e poderá usá-lo para proteger o pai, sendo uma menina muito comportada, ou para destruí-lo agindo de maneira rebelde. Nada disso seria uma comunidade espiritual. Nossa paixão por definir a vida e a morte sempre nos desencaminha. Não fomos criados para deter o conhecimento do bem e do mal. Agora, antes de eu apresentar o último móvel, pondere o que temos até agora. Uma pessoa egoísta, determinada a alcançar o que quer, que sempre sai atrás da coisa errada, reúne algumas dessas pessoas e você jamais vivenciará uma comunidade espiritual. O que faz Deus? Ele rejeita toda a corrupção. Ele vê toda a disputa e maledicência e diz: parem com isso. Eis o que vocês devem fazer. E ele nos dá a lei, uma série de mandamentos e princípios que, se observados, nos fazem felizes e nos unem numa comunidade espiritual. Ele brada de cima do Sinai, mas ninguém faz o que ele manda. Alguns tentam, mas não conseguem acertar. Mesmo que não nos importemos com o que ele diz, assombra os nossos pensamentos a ideia de que deve existir um jeito melhor de viver. Tentamos fazer tudo o que nos parece que pode ser melhor, mas também não conseguimos fazer isso direito. Todos acabamos nos sentindo pressionados. Não conseguimos nos livrar da paixão por realizar. E essa é a última paixão do recinto inferior. Móvel número 4, a paixão por realizar. A corrupção das leis morais inegociáveis transformada em pressão para fazer o certo, em vez de deixar que as leis morais inegociáveis gerem gratidão pela graça e pelo amor, mesmo quando fracassamos.
Imagine uma pessoa que sofre de uma crise em razão de pedras nos rins. Dirige o próprio carro para o hospital. Se você lhe disser que ela deve parar nos sinais, ela vai berrar com você. É isso que fazemos com Deus. Como é que você me manda voltar para aquele homem? Você não sabe quanto ele me magoou? Ser grato? Pelo quê? Olha o meu filho que precisa de aparelho e eu não tenho dinheiro para pagar. Minha ex-mulher não quer me ajudar e ainda tenho de ser grato? Não levar minha namorada para a cama? Você só pode estar brincando. A vida é dura. Eu já enfrentei muita rejeição e essa menina me quer. Eu não vou perder essa chance. O problema é que sabemos que Deus está certo e não conseguimos apaziguar totalmente nossa consciência. Como pregadores que esmurram o púlpito quando o argumento é fraco, nervosamente, nos declaramos livres de qualquer pressão para nos compararmos aos parâmetros de quem quer que seja, especialmente os de Deus. Nós damos uivos nas nossas camas, vê Oséias 7,14, alardeando as nossas dores, pensando que certamente a intensidade do nosso sofrimento justifica tudo o que fizermos a fim de encontrar alívio. A guinada rumo ao pensamento pós-moderno encoraja a nossa postura. Grandes segmentos da nossa sociedade decidiram jogar fora a pressão da santidade, abolir os absolutos, respeitar tudo o que parece correto para o indivíduo. A pós-modernidade não criou a ideia de abolir a verdade e a lei absoluta, mas apenas a dignificou, ou pelo menos tentou fazê-lo. Hoje é imoral respeitar qualquer autoridade fora de nós mesmos. A batalha é feroz, mas é uma batalha contra um irritante senso de humanidade, contra o exasperante medo de que aquilo que fazemos é na realidade pecaminoso. Quando alguém nos diz que estamos errados, como fez Jesus, nós o matamos. Tudo o que eu acabei de dizer pode ser resumido num gráfico que lança a mão da conhecida imagem de um iceberg. Acima da linha da água estão todos os problemas visíveis que nos atormentam. Abaixo está o recinto inferior, a origem de todos os problemas. O conteúdo do recinto inferior pode ser chamado de dinâmica da carne. Problemas, sentidos e conflitos visíveis. A imagem corrompida, mais paixão pelo ego, dê-me o que preciso. Recursos corrompidos, a carne, paixão pelo controle, eu vou fazer acontecer. Experiências de vida corrompida, mais paixão por definir, isso é vida, isso é morte. Corrupção da lei de Deus, mais paixão por realizar. Vou tentar ser bom, mas porque o Senhor não me deixa fazer o que eu quero. É igual à dinâmica da carne, a tentativa de se tornar uma pessoa sólida e completa sem Deus. Aí está toda a confusão, o esgoto fétido, as serpentes traiçoeiras. Como é que podemos edificar uma comunidade espiritual com essas paixões regendo as nossas vidas? É impossível. Porém, Deus tem um plano. E como era de esperar, é um plano surpreendente e de fato muito bom, que pode conduzir-nos à comunidade espiritual. Nos próximos capítulos, analisaremos este plano.